Olá, pessoal! Hoje vou revelar como um simples pó da sua cozinha pode recuperar suas ereções e energia, fazendo você se sentir 20 anos mais jovem em poucos dias. Se eu jogasse essa pergunta no ar, qual seria sua resposta? Você acreditaria se eu dissesse que um ingrediente simples, escondido aí mesmo na sua cozinha, pode devolver a firmeza das ereções que você pensava ter perdido para sempre? A maioria dos homens acha que a única saída são os comprimidos azuis. Mas a verdade é que o corpo ainda tem essa capacidade. Ele só precisa do ambiente certo para funcionar de novo. E é aqui que começa a parte surpreendente. Um pó barato e acessível pode transformar completamente a sua vida íntima. Estou falando do bicarbonato de sódio, esse mesmo que provavelmente está guardado no seu armário. Mas antes de sair correndo para experimentar, você precisa entender o porquê ele funciona, a maneira correta de usar e como, aliado a pequenos ajustes no estilo de vida, pode trazer resultados impressionantes. Meu nome é Doutora Camila Prado, especialista em saúde masculina e hormônios há mais de 25 anos, e posso afirmar, esse pó branco é um dos impulsionadores naturais de ereção mais ignorados pela medicina tradicional. Só que há um detalhe: usado errado pode prejudicar. Usado da forma certa, pode transformar sua vitalidade. Antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero te pedir algo rápido. Se você chegou até aqui, é porque esse tema faz sentido para você. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E mais, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque o que vamos revelar pode mudar a vida de muita gente. Agora, por que será que a potência masculina costuma enfraquecer depois dos 50? O segredo está na química do corpo. Conforme envelhecemos, o organismo tende a ficar mais ácido. O pH ideal do corpo gira em torno de 7, mas com a idade ele pode cair para 6,8 ou até 6. E esse excesso de acidez é um veneno silencioso. Contrai os vasos sanguíneos, diminui o fluxo de sangue e bloqueia a produção de óxido nítrico, a molécula-chave responsável por dilatar as artérias e levar sangue para o pênis. Sem óxido nítrico, não há ereção de qualidade. É justamente aqui que o bicarbonato entra em cena. Esse pó atua como um poderoso agente alcalinizante, equilibrando o pH do organismo e neutralizando o excesso de acidez. E quando o corpo volta ao nível ideal, a diferença é gritante. Vasos relaxam, circulação melhora, óxido nítrico volta a ser produzido em alta escala e as ereções retornam com força total. Para você ter ideia, um estudo feito na Itália reuniu 150 homens acima dos 60 anos que consumiram apenas meia colher de chá de bicarbonato por dia, durante 3 meses. Os resultados foram de cair o queixo. O fluxo sanguíneo peniano aumentou em média 55%. As ereções matinais voltaram em 70% dos casos e a frequência das relações sexuais praticamente dobrou. Tudo isso sem efeitos colaterais relevantes. E não é só número em pesquisa, eu mesma vi isso acontecer. Um dos meus pacientes, que vou chamar de Sérgio, 62 anos, sofria com disfunção erétil havia 5 anos. Dependia de comprimidos, mas as dores de cabeça e a pressão no peito eram insuportáveis. Até que um dia, curioso, me perguntou sobre o bicarbonato. Testamos o pH dele, estava bem ácido. Começamos o protocolo. 3 dias depois, ele me ligou emocionado. Doutora, acordei hoje com uma ereção que não sentia há quase 10 anos. O brilho de esperança na voz dele era a prova viva de que o simples funciona. E como usar de forma segura? Aqui vai o protocolo que chamo de regra de ouro. Pela manhã, em jejum, misture 1/4 de colher de chá de bicarbonato em um copo de água morna e beba de imediato. Não adicione limão porque ele é ácido e vai cortar o efeito. Tome isso meia hora antes do café da manhã. À noite, o passo mais importante. Cerca de 2 horas antes de dormir, dissolva novamente 1/4 de colher de chá de bicarbonato em meio copo de água. Essa rotina mantém o pH equilibrado enquanto você dorme, que é justamente o momento em que o corpo mais produz testosterona e realiza a reparação natural do pênis. Em ambiente alcalino, esses processos acontecem de forma plena e eficaz. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. O corpo desperta, a vitalidade retorna,
e a confiança do homem renasce. Existe um detalhe que muitos ignoram: a quantidade correta. Nunca ultrapasse meia colher de chá por dia. Parece pouco, mas é exatamente aí que está o segredo. Doses exageradas podem reduzir de forma drástica a acidez natural do estômago, atrapalhando a digestão e até causando desconfortos sérios. Além disso, o sódio em excesso sobrecarrega os rins e pode trazer consequências indesejadas. Por isso, a palavra de ordem é equilíbrio. Usado de forma moderada e constante, o bicarbonato pode ser um grande aliado. Um exemplo disso é Renato, 61 anos, que resolveu testar o poder desse ingrediente de uma forma inusitada. Através de banhos. Ele enchia a banheira com água morna, colocava um copo de bicarbonato dissolvido e ficava ali, relaxando por 20 minutos. O resultado? Além das ereções ficarem muito mais firmes, os sintomas da próstata diminuíram e sua energia diária disparou. E não para por aí. O bicarbonato traz outros benefícios que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, ele dificulta a sobrevivência de bactérias no trato urinário, ajudando a evitar infecções. Também atua como barreira contra pedras nos rins, já que impede a formação de cristais. Outro ponto importante: ajuda a relaxar os músculos e a prevenir cãibras, favorecendo até quem pratica exercícios. E, em um nível ainda mais profundo, aumenta a produção de energia celular, porque nossas células funcionam de forma muito mais eficiente em um ambiente alcalino. Só que tem um porém: o bicarbonato não faz milagre sozinho. É preciso dar suporte ao corpo. E aqui entram alguns fatores fundamentais que você não pode ignorar. A primeira regra de ouro é hidratação. Beba bastante água, pelo menos 8 copos por dia. O bicarbonato tende a reter líquidos e, se o corpo estiver desidratado, o efeito será negativo. O segundo ponto é equilíbrio mineral. O bicarbonato traz sódio, mas o corpo precisa de potássio para contrabalançar. Então, capriche em alimentos como banana, abacate e vegetais de folhas verdes. O terceiro cuidado é eliminar os sabotadores do pH. Açúcar refinado, farinhas brancas, carnes processadas, bebidas alcoólicas e frituras. Esses alimentos empurram o corpo para a acidez, anulando o efeito do bicarbonato. E o quarto segredo é justamente incluir mais verduras e legumes frescos na dieta. Eles são alcalinizantes naturais e, juntos do bicarbonato, criam uma sinergia poderosa para o organismo. Outro caso que gosto de compartilhar é o de César, 68 anos, que decidiu experimentar uma mistura curiosa: bicarbonato com vinagre de maçã. Todas as manhãs, ele colocava uma colher de chá de bicarbonato e uma colher de sopa de vinagre em um copo d'água. A mistura borbulhava como um pequeno laboratório caseiro, e ele só bebia depois que a reação acalmava. Essa combinação, além de equilibrar o pH, potencializava a produção de enzimas digestivas. O resultado foi transformador. Em apenas 6 semanas, não só as ereções voltaram com força, como ele perdeu aquela gordura teimosa na barriga e viu a pressão arterial retornar para níveis normais. Agora, se você decidir iniciar esse protocolo, aqui está o cronograma típico que meus pacientes relatam. Logo no primeiro dia, uma sensação de energia extra aparece. No terceiro dia, as ereções matinais começam a dar sinais de vida. Ao final da primeira semana, ereções espontâneas surgem durante o dia, sem necessidade de estímulos fortes. Na segunda semana, a potência nas relações sexuais já impressiona. E após o primeiro mês, o corpo atinge o máximo benefício, consolidando a vitalidade masculina. Mas é claro, existem alertas importantes. Quem toma remédios para a hipertensão deve ter cautela, porque o sódio presente no bicarbonato pode elevar a pressão. E se você tem histórico de problemas renais, não faça nada sem consultar um médico antes. O segredo não é velocidade, mas sim constância, disciplina e responsabilidade. Se você usa medicamentos para o estômago, atenção redobrada. O bicarbonato pode reduzir demais a acidez gástrica e interferir na digestão. Nunca o consuma junto com refeições, porque isso atrapalha a absorção dos nutrientes. A experiência do Francisco, de 75 anos, é um exemplo fascinante. Ele é médico e contou que não apenas recuperou sua potência sexual, mas também sentiu transformações em todo o corpo. As dores nas articulações desapareceram, a respiração ficou mais leve, a pele ganhou brilho e até os cabelos ficaram mais fortes. Para ele,
O bicarbonato foi um verdadeiro freio no envelhecimento. E a ciência confirma. Um estudo recente de Harvard mostrou que homens que mantêm uma dieta alcalina e tomam meia colher de chá de bicarbonato por dia reduziram o risco de câncer em 40%, diminuíram as chances de problemas cardíacos em 35% e, em média, viveram 8 anos a mais. Isso prova que o bicarbonato vai muito além da ereção. Ele é um aliado poderoso da saúde total. Agora vamos ao que chamo de super protocolo. Ao acordar, a primeira ação é beber um copo de água morna para ativar o metabolismo. Depois de meia hora, dissolva 1/4 de colher de chá de bicarbonato em água e tome. No café da manhã, escolha alimentos alcalinizantes como folhas verdes, abacate e amêndoas. No meio do dia, pratique uma caminhada. O exercício físico equilibra naturalmente o pH do corpo. 3 horas após o jantar, entre com a segunda dose de bicarbonato. E antes de dormir, complemente com magnésio, que potencializa os efeitos do bicarbonato e trabalha em conjunto para manter o corpo rejuvenescido. Esse método já mudou a vida de muitos pacientes, e a história do Paulo, de 63 anos, é uma inspiração. Ele usava Viagra desde os 55 anos, gastando cerca de R$ 400 por mês. Depois de testar o protocolo, em apenas 30 dias largou os comprimidos e voltou a ter ereções tão firmes quanto quando tinha 25 anos. Hoje gasta centavos por mês com bicarbonato e tem a vitalidade de um jovem. Mas os truques não param por aí. Há formas ainda mais criativas de potencializar o efeito. Uma delas é misturar bicarbonato com óleo de coco e aplicar em massagens na região íntima, aumentando a circulação local e promovendo um efeito alcalinizante direto. Outra é combinar bicarbonato com cúrcuma, criando uma poderosa mistura anti-inflamatória que ajuda a limpar os vasos sanguíneos. E ainda existe a junção com chá verde, que multiplica a produção de óxido nítrico e fornece um efeito antioxidante incrível para o corpo. Para acompanhar seus progressos, recomendo usar fitas reagentes de pH e analisar a primeira urina da manhã. O ideal é ficar entre 7 e 7,5. Se estiver em 6, significa que o corpo está ácido demais e você precisa aumentar a dose. Se ultrapassar 8, é sinal de excesso de alcalinidade e é hora de reduzir. Escute seu corpo. Encontre o equilíbrio e ajuste conforme necessário. Quero fechar compartilhando as palavras emocionantes de Alexandre, 74 anos, paciente da doutora Camila Prado. Ele disse: "Passei a vida gastando fortunas em médicos e remédios. Mas a solução sempre esteve no meu armário. Um simples pó que custa centavos. Uso há 3 meses. Minhas ereções matinais voltaram, minha próstata diminuiu e minha energia está nas alturas. Hoje tenho 74 anos, mas me sinto como se tivesse 50. Só lamento não ter descoberto isso há 20 anos. Amigo, entenda de uma vez. Disfunção erétil não é sentença de idade. O que você precisa é restabelecer o equilíbrio interno do corpo. E o bicarbonato é uma das formas mais simples, baratas e eficazes de fazer isso. Em 3 dias você já começa a sentir mudanças. Em 1 semana, as ereções matinais retornam e em 1 mês, sua vitalidade pode renascer como se o tempo voltasse atrás. Eu sou a doutora Camila Prado e se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando seus resultados. O pH é a base da saúde masculina. Mantenha-se alcalino, mantenha-se forte e nos vemos no próximo vídeo.